Olá, uma boa noite a todos, uma boa noite a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2 para Taubaté e Mediações em sinal aberto. Uma boa noite a todos que estão aqui na galeria do plenário Jorge Guizar, na Câmara Municipal de Taubaté, neste dia 17 de agosto de 2023, ocasião em que comemoramos o Dia do Maçom e o Dia do Demolei. Para que nós possamos então dar início à nossa solenidade, nós convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Richardson da Padaria, que presidirá os trabalhos desta noite. Para compor a mesa, nós convidamos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Alberto Barreto. Comporá a mesa também neste momento a excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, a primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté e oradora oficial esta noite pelo Dia do Maçom e pelo Dia do Demolei. Orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, nós convidamos neste momento para compor a mesa o membro da Loja Maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, senhor Arnaldo Barbério. Orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à Ordem Demolei, nós convidamos para compor a mesa o mestre conselheiro do capítulo Demolei Cavaleiros da Cruz de Lorena 1156, Davi Eduardo Gonzalez Batista. Representando neste ato o sereníssimo grão-mestre das grandes lojas do estado de São Paulo, nós convidamos para que componha a mesa o senhor Paulo Ciolfi, ele que representa diretamente o sereníssimo grão-mestre Jorge Anísio Haddad. Também comporá a mesa esta noite o grande secretário de orientação ritualística para o rito Adoniramita, representando neste ato o sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, Benedito Marques Baluque Filho, o senhor Odorico Passarelli de Campos Júnior. Para compor a mesa, nós convidamos neste momento o senhor Marcos Vinícius Mota Carboni, grande secretário adjunto da 9ª Macro-Região do Grande Oriente Paulista, representando o sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista, Fernando Fernandes. Para que componha a mesa também conosco nesta noite, nós gostaríamos muito de convidar aqui o presidente da OAB de Taubaté, 18ª subseção da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Silvio Marcelo de Oliveira Mazuia. Acompanham a nossa solenidade nesta noite os veneráveis e representantes das lojas maçônicas de Taubaté, a começar pelo senhor Paulo César de Lacerda Leite, que representa neste ato o venerável mestre Marcos Vinícius Ortiz Querido, ele que é o venerável da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Também conosco esta noite o senhor Paulo Maurício, ele é o venerável da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, que designou o orador para esta noite.
Está conosco também o senhor João Bosco de Andrade, que representa o venerável mestre Fábio José Luchiari, ele que é da Loja Maçônica Monteiro Lobato. Conosco esta noite também o venerável da Loja Maçônica Frei Caneca Yuri Vinícius de Oliveira Carvalho, venerável da Loja Maçônica Solidariedade do Paraitinga, Ricardo Cabral de Vasconcelos, o venerável da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté, Mauro Roberto. Conosco aqui também o senhor Carlos Alberto Chamelli Paes, que é venerável da Loja Maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. O senhor Ulisses Antônio da Cunha Pereira, ele que é o venerável da Loja Maçônica Colunas de Luz. Conosco aqui também o doutor Rafael de Faria Campos Capelete, que é o venerável da Loja Maçônica Dr. Roberto Martins de Barros. Senhor Henrique Tafuri, que é o venerável da Loja Maçônica Força e Honra. Conosco aqui também representando o venerável da Loja Maçônica Coesão Social José Eduardo Medina, o senhor Júlio César da Silva. Conosco aqui também como venerável da Loja Maçônica União de Taubaté, o senhor Rodrigo Ponzoni. Conosco nesta noite também representando aqui a 24ª região da Ordem Demolei, nós temos o oficial executivo Marcelo Di Giacomo. Conosco aqui também o presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Demolei Cavaleiros da Cruz de Lorena, da Ordem Demolei, é claro, o senhor Domingos Sávio Ribeiro. Nós registramos aqui ainda a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Rodson Lima Bob e também Gessé Silva, que acompanham os trabalhos aqui conosco. E agradecemos imensamente a presença de todas as senhoras, todos os senhores que estão conosco aqui e, mais uma vez, a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2 da TV Câmara Taubaté. Neste momento, para a abertura oficial, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Richardson da Padaria. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, realiza a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Neste momento, nós convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté.
Pedimos a todos que se acomodem. E em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós aqui registramos a presença e agradecemos também a presença do senhor Aparecido Custódio, ele que é o presidente da Academia Brasileira de Letras e Artes de Taubaté. E fazemos aqui uma menção também à professora Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, que, impossibilitada de comparecer, enviou suas felicitações aos nossos oradores, Arnaldo Barbério, também ao nosso orador Davi Gonzalez, e deseja um bom trabalho a todos e sucesso a todos. Ela que é presidente da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes. Mais uma vez agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco esta noite e com estes agradecimentos nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Richardson da Padaria, que fará o encaminhamento dos trabalhos já para a saudação oficial. Para a saudação, em nome do Legislativo taubatiano, concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio. Boa noite a todos presentes, ao telespectador que nos acompanha nessa noite, a esta linda solenidade que comemoramos o Dia da Maçonaria e Demolei. Eu acho que, não sei se é o 3º ou 4º ano consecutivo que eu tenho a honra de participar com vocês como oradora. Nesta noite me sinto honrada em ser a oradora desta solenidade, principalmente depois que conheci um pouco mais da história rica e fascinante da maçonaria, onde pessoas das mais diversas profissões se unem para um bem comum ao próximo, prestando serviços sociais à comunidade nas mais variadas formas. Espero que neste discurso eu possa contemplar um pouco da vasta história da maçonaria. Ao pesquisarmos a palavra maçonaria nos sites da internet, encontramos milhares de explicações e explanações sobre o assunto ao redor do mundo, pois a busca pelo conhecimento e pela curiosidade sobre o que se trata esta ordem ganha cada vez mais espaço atualmente. Na verdade, tentar definir o que é maçonaria em poucas linhas é uma tarefa muito complexa, porém encontramos consenso nos inúmeros sites de busca, em estudos e nos artigos divulgados, de que se trata da maior e mais antiga sociedade fraternal existente. Busca promover valores como a liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade com ordem, igualdade com respeito e fraternidade com justiça, além de ser conhecida por suas doações e ações de caridade, quase sempre mantidas no anonimato. Importante mencionar que a maçonaria não é uma religião, porém abriga em seu seio homens de qualquer religião, desde que acredite em um só Criador, que chamamos o grande arquiteto do universo, que é Deus. A filantropia é um dos principais motores da atuação dos maçons no Brasil. Importantes trabalhos sociais têm sido desenvolvidos pelas lojas maçônicas. Essas nobres ações, realizadas pelas instituições maçônicas, decorrem de um dos seus principais paradigmas, a fraternidade. Em todas as cidades nas quais as lojas são instaladas, geralmente elas acampam trabalhos sociais de ajuda às pessoas necessitadas de algum tipo de auxílio. Eu trago aqui alguns nomes de homens ilustres da maçonaria, entre eles músicos como Beethoven e Mozart, militares como Napoleão e Garibaldi, poetas como Byron, Lamartine, Hugo e escritores como Castellari e Mazzini. E nesta seara, temos também o imperador Dom Pedro I, além de José Bonifácio, Luiz Alves de Lima,
e Silva, o Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Nilo Peçanha, Benjamin Franklin, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Washington Luiz, Rui Barbosa, Jânio Quadros e muitos outros. Ao nos voltarmos para Taubaté, temos também uma bela e ilustre história a ser enaltecida, pois a primeira loja maçônica na cidade foi fundada em 30 de maio de 1865, sendo ela a loja Fraternidade número 164, vinculada ao Grande Oriente dos Beneditinos. De novembro de 1873 a julho de 1874, houve a epidemia da varíola na cidade e um número expressivo de mortos foi contabilizado, sendo um total de 423. Os médicos Dr. Souza Alves e Dr. Barbosa de Oliveira, que eram membros da loja, estiveram à frente nos cuidados médicos durante o período pandêmico. Além desses grandes nomes, o irmão Bernardino Antônio Coelho Júnior, que além de músico e regente, diretor da Corporação Musical Filarmônica Taubateense, foi subdelegado do município e muito apoiou na epidemia, porém veio a falecer desta mesma doença em 4 de setembro de 1891. Sabe-se que, em homenagem à história de dedicação à cidade, o parque, ao lado da Rodoviária Velha, leva o nome do ilustre Dr. Barbosa de Oliveira. O Dr. Antônio Augusto Barbosa de Oliveira era natural da Bahia e se formou em medicina lá em 1869. Porém, além do trabalho como médico no enfrentamento da pandemia da varíola, chegou a ser suplente de vereador na cidade em 1889. Outro nome ilustre a ser lembrado nesta vasta história é do irmão Lino de Assunção, que foi redator-chefe do jornal O Paulista. Além das atividades comemorativas da loja Fraternidade número 164, ela adota o Lauton José Cirilo Lobato, que tão bem aproveitou o apoio da oficina, vindo a tornar-se um negociante de café e posteriormente chegou também ao cargo de vereador da cidade no ano de 1906, participando do grupo que produziu o famoso Convênio de Taubaté, firmado entre os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde o objetivo era garantir um preço mínimo para o café, que na época era o principal produto da economia brasileira. Em 1889, é regularizada a loja Triunfo, Honra e Verdade, onde, segundo Kurt Prober, ela foi fundada em 1884, vindo a abater colunas no ano de 1911. Tinha na gestão de 1889 a 1890 o venerável irmão José Monteiro de Queiroz, sendo ele um sapateiro na cidade, conforme referência no Indicador de São Paulo, mostrando que a loja não era elitista, como a sociedade imaginava, mas abrigava homens de coração fraterno. Em 1891, o Conselho de Intendência Municipal de Taubaté toma o compromisso, o juramento, e empossa o senhor Monteiro de Queiroz no cargo de juiz da paz do recém-criado distrito de Tremembé, conforme demonstra o almanaque urupês. José Francisco Monteiro, o visconde de Tremembé, era avô do nosso tão querido Monteiro Lobato e um irmão maçom, que fundou a loja Triunfo, Honra e Verdade, pois, segundo eles, a loja local estava nas mãos dos poderosos e falsos maçons. Outro nome importante na história da maçonaria de Taubaté é o doutor Fernando de Matos, que foi um aristocrata republicano e presidente da ACIT, Associação Comercial e Industrial de Taubaté, durante o período de 1905 a 1908, além de proprietário da edificadora Progresso, bem como sócio fundador da CTI, Companhia Taubaté Industrial. Além desta importante atuação, também tivemos delegado de polícia e deputado federal. Também o tivemos, delegado de polícia e deputado federal, em 1910.
Para finalizarmos esta linha cronológica, vale informar que, em Taubaté, entre os anos de 1865 e 1911, tiveram 4 lojas. Em 1915, o anuário do GOB não registrou mais nenhuma loja aberta na cidade de Taubaté. Somente mais tarde, em 1950, a loja Força, Vida e Consciência foi fundada também em Taubaté. Assim, a maçonaria chegou até os dias atuais, buscando sempre em suas lojas ou templos desenvolver o lapidar dos grandes valores morais e humanos em seus membros, desenvolver os pensamentos mais intelectuais possíveis e sempre buscar praticar a beneficência verdadeira, aquela onde o que a mão esquerda dá, a direita esconde. A maçonaria perdura e se expande. Os homens mais respeitáveis na sociedade pelo seu talento, saber e caráter se reúnem sobre o mesmo teto nos templos ou lojas para juntos prestarem relevantes serviços sociais, econômicos e históricos à sociedade. Muitas vezes, no anonimato, como já foi dito, sem ostentação, sem alarde, apenas cumprindo com o objetivo de utilizar aquilo que os une para servir. Para finalizar, trago ainda uma breve explanação sobre a Ordem Demolei. O que eu posso dizer é que ela é uma organização internacional para jovens do sexo masculino com idades entre 12 e 21 anos, fundada nos Estados Unidos em 24 de março de 1919 pelo irmão Frank Sherman Land, inspirada pela vida e morte do nobre francês Jacques de Molay, o 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários. A Ordem de Molay chegou ao Brasil em agosto de 1980 com a instalação do capítulo Rio de Janeiro número 1, primeiro da América do Sul, trazida pelo então soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e aceito na maçonaria para a República Federativa do Brasil, o irmão Alberto Mansur. A Ordem de Molay está presente em todos os estados brasileiros e os baluartes da ordem são a defesa da liberdade civil, representada pela bandeira do Brasil, intelectual, representada pelos livros escolares, e religiosa, representada pela Bíblia Sagrada. Ela é baseada em 7 virtudes cardeais: o amor filial, que é o amor e carinho que devemos ter por nossos pais. Reverência pelas coisas sagradas, que significa a crença em Deus, não importando a sua religião. A cortesia, a educação e solidariedade. Companheirismo, que é um amigo leal, em ser um amigo leal, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Fidelidade, que é sempre acreditar em seus ideais e virtudes, mantendo em segredo tudo aquilo que lhe for confiado. Pureza, sendo um cidadão idôneo, puro de alma e de coração, é sempre estar de bem com a própria consciência, é manter a mente longe de tudo que vá contra os princípios de um bom cidadão e o patriotismo, que é respeitar e defender a nossa pátria, o nosso estado, a nossa cidade e, além disso, conservar tudo que diz respeito ao patrimônio público que presta ajuda às pessoas mais carentes da nossa sociedade. São uma ordem de fins filantrópicos e filosóficos que buscam o aprimoramento e o crescimento espiritual, intelectual, emocional, humanitário e altruísta dos seus integrantes. E assim, eu encerro a minha fala agradecendo, em especial, o senhor Maurício, pela grande contribuição em dados históricos para a construção deste discurso, e espero nele ter trazido um pouco da rica história da maçonaria no país e na nossa cidade de Taubaté. Ressalto a importância da Câmara Municipal de Taubaté em prestar homenagem a esta ordem que está há anos em nosso município prestando muitos bons serviços à nossa população. Parabéns a todos vocês.
Dando continuidade à solenidade, concedemos a palavra ao mestre conselheiro Davi Eduardo Gonzalez Batista, do capítulo Demolei, Cavaleiro da Cruz 1156, da cidade de Lorena, orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à Ordem Demolei. Boa noite, mesa, meus irmãos demoleis, tios e sêniores. Normalmente, quando a Ordem Demolei ela é chamada a fazer uma palestra, a gente fala bastante acerca do que é a Ordem Demolei, das 7 velas, das 7 virtudes que baseiam os nossos ensinamentos dentro da Ordem. Eu vou falar sobre isso, claro, mas vou falar um pouco mais acerca do porquê a Ordem Demolei é importante. Do porquê a Ordem Demolei importa com cada um dos membros, e sim para a sociedade como um todo. A Ordem Demolei foi criada em 1919 por um maçom. Ele criou a Ordem Demolei em um momento onde os jovens não tinham responsabilidade, não para com si mesmos, para eles tinham. Eles estudavam, eles trabalhavam para a sua família, porém eles não tinham responsabilidade social. Eles não se importavam com quem estava fora da área comum deles, de convívio. Frank Sherman Land percebeu que isso era um problema e criou a Ordem Demolei, um local fraterno, um local voltado ao companheirismo entre os demoleis. E nisso, ele criou mais. Ele criou 7 virtudes, 7 velas, que permeiam a vida de qualquer cidadão de bem, não somente de um demolei, mas qualquer pessoa que nós, como sociedade, consideramos uma pessoa boa. Amor filial. Amar e respeitar seus pais, acho que é algo que todos aqui concordam. Reverência pelas coisas sagradas, você não ser preconceituoso ou intolerante para com a religião do outro. A Constituição prega isso. Cortesia, você fala bom dia para alguém. Imagino que todos aqui concordem. Companheirismo, se você diz que você é amigo de alguém, seja, prove que você é. Fidelidade, se você diz eu te amo, prove que você ama aquela pessoa. Se você diz hoje eu irei para o trabalho, vá, não minta dizendo que você está doente. Pureza. Pureza é uma muito interessante. O que é pureza? Pureza, por definição, é algo sem excessos. Por exemplo, você ficar em casa o dia todo vendo TV. Isso é alguma coisa impura. Não está dentro da definição de pureza. Patriotismo. Patriotismo é um que a maioria das pessoas erra. Patriotismo não é você conhecer e amar a sua pátria, o Brasil, somente. Mas também amar e respeitar o mundo, que é a pátria de todos, antes do Brasil. Além disso, Frank Sherman Land, o criador da Ordem, essa Ordem que tem mais de 100 anos, ele também deu mais uma base, mais um exemplo para cada demolei. O exemplo escolhido por ele foi Jacques Demolay, o último grão-mestre dos Templários. Ele preferiu morrer, ele foi queimado, em troca de não contar a localização dos tesouros de seus amigos e o nome de cada um deles, pois ele sabia que eles iriam atrás de seus amigos, preferiu morrer. Era a obrigação dele? Não era a obrigação dele. Era a responsabilidade dele? Sim, mas porque ele escolheu ter essa responsabilidade, foi um dever. O dever é diferente de obrigação. Obrigação é algo que outras pessoas falam que você tem que fazer. Pagar seus impostos é uma obrigação. Agora, você dá 10% de tudo que você ganha para caridade, isso é o seu dever, uma responsabilidade que você pode optar ou não em ter. Ele optou a responsabilidade de morrer por seus irmãos. E é essa a ideia cerne do que é a Ordem Demolei. Cada demolei, ao entrar dentro da ordem, ao ter todos esses contatos, todos esses ensinamentos, você tem que fazer um juramento. O juramento não é sua obrigação. Ninguém que seja demolei foi obrigado a aceitar aquele juramento. Porém, nós fazemos, porque nosso dever é seguir. Não serve para nada eu ser demolei e eu não amar meus pais. Não serve para nada eu ser demolei e não fazer caridade. Isso não é ser demolei. Você não está cumprindo com a sua responsabilidade. E é essa a grande importância da Ordem Demolei. Ensinar aos jovens, que conforme frase de Frank Sherman Land, parafraseada por Walt Disney, um de seus primeiros demoleis foi: qualquer coisa que você faça na terra acabará em 100 anos.
o que você ensinava para a juventude permanecerá para sempre. É essa a importância da Ordem Demolei. Criar em cada um desses jovens a responsabilidade para com si, para com seus próximos, mas para com a sociedade como um todo. Agradeço o dom da palavra, uma boa noite a todos e espero com muita vontade que algo aqui tenha sido de bom grado a todos vocês. Muito obrigado. Convidamos neste momento o mestre conselheiro Davi Eduardo Gonzalez Batista a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber da mão da excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio um certificado por sua participação como orador nesta solenidade. Concedemos nesse momento a palavra ao orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, Arnaldo Barbério, membro da Lógica Maçônica, Fraternidade e Integridade Taubatiana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, excelentíssimo senhor Richard da Padaria, presidente dessa sessão, excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto, presidente da Câmara, excelentíssima senhora Vivida Rádio, digníssima oradora desta noite, meu querido sobrinho, mestre conselheiro, Davi Eduardo Gonzalez Batista, na presença de quem eu cumprimento todos os meus sobrinhos demoleis aqui presentes. E parabéns pelo dia de hoje. Estimado irmão Odorico Passarelli Júnior, representando o Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo. Excelentíssimo senhor Paulo Sioff, representando o Sereníssimo Grão-Mestre das Grandes Lojas do Estado de São Paulo. Meu amado irmão Marcos Vinícius Mota Carbone, representando o Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo. Agradeço a fala da nossa oradora Vivida Rádio, que deu uma explanação sobre a história da maçonaria. A minha fala vai ser um pouco diferente, tá? Eu espero que agrade a todos, porque eu vou falar o que é a maçonaria. Sinto-me extremamente honrado em ter sido escolhido entre tantos o orador desta noite. Essa homenagem não é minha, mas da maçonaria, e em especial de todas as lojas aqui presentes, representadas pelos seus respectivos veneráveis, já citados pelo protocolo. Aproveito também para cumprimentar a nossa Ordem Demolei pela data de hoje. É óbvio que a responsabilidade da oratória é imensa e desafiadora. Foi abertamente aqui citado as palavras maçom, maçonaria, loja. Tenho plena consciência que a maioria aqui presente saberia responder do que se tratam, visto serem irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Então a minha breve oratória será para aqueles também presentes e aos telespectadores da TV Câmara,
que desconhece essa instituição milenar e, às vezes, por informações completamente descabidas e errôneas, acabam distorcendo a própria realidade, formando opiniões equivocadas a respeito. Então, vamos lá. O que seria maçom? A palavra vem da língua francesa, que significa massa, ou seja, a argamassa que o pedreiro usa em suas construções. Portanto, todo maçom é um arquiteto na sua criação e um pedreiro na sua execução, ou seja, um perfeito construtor. Mas fica a dúvida, um construtor do quê? De um templo. Mas que templo é esse? O nosso templo interior, que todo maçom almeja. Só é possível nós melhorarmos o planeta em que vivemos se antes melhorarmos a nós mesmos. Por isso, nos encontramos nessas salutares reuniões para nos aprimorarmos de verdade, sendo também o ponto fundamental de um dos nossos compromissos. Portanto, ficou claro que a maçonaria é uma organização fraternal de maçons, onde se estuda, se discute, se aprende, se ama e, o melhor, se doa. Também surgiu a indicação do que seria loja, causadora de uma enorme confusão, pois aqueles que não têm uma intimidade ou um convívio mais próximo com a nossa sublime instituição se remetem à loja comercial, acreditando tratar-se de um local físico para compras e vendas de mercadorias. Mas não é nada disso. A palavra loja, do nosso português, foi a tradução de loge, do francês, e lodge, do inglês, que significam local de encontro, alojamento. Esclarecendo então essa parte importante, vamos procurar entender melhor o pensamento popular que se tem sobre a nossa ordem. Muitos já ouviram falar que a maçonaria é uma sociedade secreta, apolítica, que não liga para a política, ateísta, porque não acredita em Deus, não dá destaque aos valores pátria e família. Certamente já ouviram por diversas vezes essas afirmativas, mas posso assegurar que advém de pessoas mal informadas, ou pior, mal formadas. Mas uma rápida observação, derrubaríamos uma a uma todas essas assertivas. Não pode ser secreta uma entidade, a exemplo do que está ocorrendo hoje, nesta noite, homenageada pelo órgão mais importante do poder legislativo de uma cidade, que é a sua Câmara Municipal. Como pode ser secreta uma entidade que congrega abertamente no seio da sociedade os seus membros, que realiza periodicamente sessões abertas ao público, com explicações e palestras de irmãos ou convidados, que tem o seu endereço conhecido com o seu CPNJ e usa até mesmo o seu emblema, marcando a sua presença geralmente nas entradas da cidade, a exemplo do magnífico monumento que temos aqui em Taubaté, mostrado essa noite pela TV, que fica também entre três importantes marcos da cidade, que são a carroça do Mazzaropi, a do Monteiro Lobato com a Emília e a estátua do Bandeirante mais à frente, que está presente na internet, que possui sites próprios, tem os seus documentos constitutivos depositados em cartório de registro público de títulos e documentos. Mais secreta que essa instituição, somente a polícia secreta uniformizada. Portanto, ela não é secreta, e sim totalmente discreta. E desenvolve suas atividades dentro de um princípio que o seu próprio ritual estabelece, que a caridade deve ser de tal forma
que não exalte quem dá, mas não humilhe quem a receba, e que está dentro do princípio máximo ensinado pelo nosso Mestre Jesus, que afirmou que nessas circunstâncias não deve a mão esquerda saber o que fez a direita. Não pode ser a política uma organização que procura a melhoria da sociedade, vivenciando a verdadeira polis da Grécia Antiga, e realiza essa mudança como um todo, mas o faz de maneira mais correta, sem politicagem, não agindo abertamente, mas agindo na transformação do homem, como a pedra que deve ser polida para construir o edifício moral, o edifício social. Então ela é apartidária, e assim é porque se ela elegesse um partido como o seu, estaria colocando todos os outros na clandestinidade. Cada um de nossos irmãos tem a liberdade de ter sua escolha política, mas a instituição como tal não tem partido político. Não pode ser considerada uma entidade que não valorize a pátria, pois seguindo as suas normas legais, quando a cada sessão magna, a maior autoridade que se dá destaque é o nosso pavilhão nacional, a nossa bandeira, que novamente, vereadora Vivi, infelizmente, voltou a ser esquecida, porque inclusive deveria ser o seu maior fiel seguidor. Mas na maçonaria, respeitamos os nossos símbolos, e isso não acontece e jamais irá acontecer, pois o seu ingresso no templo se dá a ela, a entrada, onde todos os irmãos ficam em pé, perfilados, sendo que os convidados também são assim orientados a se procederem da mesma forma. Então é entoado o hino nacional, e depois, até ela chegar ao seu pedestal, lugar de destaque, é acompanhada por uma guarda de honra. Então eu pergunto, qual instituição não militar faz isso nos dias atuais? Somos sabedores que muitas escolas esparramadas por esses rincões, principalmente do Nordeste, não mais a fazem. Mas a maçonaria honra a pátria brasileira desta forma. E quando ao final se repete todo o protocolo e a sua saída se dá com a entoação do hino à bandeira. Isto jamais viria de uma organização que não valorizasse a sua nação. E como é gratificante para nós vermos nas entidades paramaçônicas, que são aquelas adotadas pela nossa instituição, como a Ordem de Molay, também hoje aqui presente entre nós, também homenageada, composto por rapazes, e as filhas de Jó, composta por moças, sendo na maioria nossos sobrinhos e sobrinhas, ou convidados por um maçom, que assume com total responsabilidade e muito carinho estes jovens. É de se notar a emoção desses rapazes e moças, ao realizar os seus compromissos dentro da loja, não só de cultuar a bandeira, mas ouvirem uma sessão magna, o hino nacional brasileiro, mostram também com emoção o sentimento de patriotismo que têm. E assim, temos a certeza que estamos contribuindo para a formação moral desses jovens. Para nós, maçom, prezamos Deus, família e pátria, que é o tripé que verdadeiramente sustenta a essência de uma construção. E pasme, meus queridos. Pasme, meu vereador Alberto Barreto. O governo atual, andando na contramão do que estava dando certo, recentemente emitiu um decreto extinguindo, que espero não tenha sido por maldade ou segundo as intenções, mas acabando com as escolas cívico-militares, sendo cívicas no seu conteúdo social e militares na sua organização e disciplina. Mas nós todos da maçonaria, que acompanhamos de perto os feitos da nação, somos sabedores do benefício que as escolas estão dando ao país com inúmeras benesses.
Entre vários exemplos, tirando os jovens das ruas, e em todas elas, comprovadamente, o índice da criminalidade caiu assustadoramente. Mas nós também veemente repudiamos todas e qualquer atitudes equivocadas. Ainda bem que vários governadores de estados decidiram assumir esse tão importante compromisso, a exemplo do nosso governador aqui do estado de São Paulo, que também enxergaram o absurdo dessa decisão, para nós completamente equivocada. E a família? A família é para nós algo tão sério que os nossos filhos são considerados sobrinhos e sobrinhas e que são tratados com muito carinho por todos nós. E é contagiante ver a alegria deles em nos chamar de tios. E a esposa do maçom, cuja entrada à ordem dependeu de sua anuência, é para nós cunhadas, assim tratadas e assim amadas. E em proteção a estas cunhadas, se viemos a saber que o irmão está tendo desvio de comportamento, reunimos em um conselho de família e verificamos o que está acontecendo para uma solução, pois a família é para nós muito sagrada. Também já ouviram falar que a maçonaria é ateísta, não acredita em Deus e antirreligiosa contra a religião. Pois é, vejo a incoerência. Nós não aceitamos em nossos quadros quem não acredita em Deus. Portanto, não existe no universo um maçom ateu. Mas esta crença que nós exigimos é no Deus que criou o homem e não no Deus que os homens criaram. Porque alguns homens criaram um Deus tão pequeno que só cabem na sua fé e na sua doutrina, e não nas demais. Nós sim cremos no Deus que é tão amplo e está presente em todos os lugares, porque é onisciente, onipotente e onipresente. O que não fazemos é adotar uma doutrina religiosa como sendo da maçonaria, pela mesma razão já vista, pois todas as outras estariam alheias aos nossos princípios. A maçonaria, portanto, não é religião, mas é a mais religiosa de todas, pois congrega em seus templos, todas elas, pois temos irmãos católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, judeus e muçulmanos. Judeus e muçulmanos se congregando juntos. E sempre no início de nossos trabalhos, é aberto o que chamamos livro da lei, que é a nossa Bíblia, a Torá ou o Alcorão. E lemos um salmo, a exemplo do 133, que se reporta à união fraternal dos irmãos, o que notoriamente vemos aqui hoje, nessa noite memorável. Em qual instituição conseguimos ver isso? Portanto, os maçons professam livremente a sua fé, comparecem às suas igrejas, sinagogas, mesquitas, templos, e isso não os torna diferentes dos demais. Somos, entretanto, fiéis à nossa teologia mais famosa: liberdade, igualdade e fraternidade. E assim tem os nossos valorosos irmãos o livre-arbítrio de cultuar a Deus como a sua consciência determina. E para concluir minha fala, não posso de homenagear os nossos irmãos, e principalmente nossas cunhadas, sobrinhas e sobrinhos, principalmente os meus queridos demolês, e que nos assiste pela TV com a nossa oração maçônica, maravilhosamente escrita em uma inspiração divina pelo nosso irmão Manuel Espinho. Ó grande arquiteto do universo, que permitiste que, como maçom, vislumbrasse um pálido clarão da tua luz ao ingressar nos mistérios. Ajuda-me, pois, a iluminar os caminhos que abriste para mim,
para aqueles que agora acompanham e para outros que talvez um dia me seguirão. Que eu possa refletir sobre o golpe de seu malete e o perfeito debate do seu cinzel, para que toda a minha individualidade reflita sem equívocos a tua vontade. Fizeste-me maçom, por isso morri, e despertando, renasci. Ensina-me a humildade na crítica, sobretudo ao ser criticado, para que, através de mim, todos entendam e aceitem que a humildade é uma das tuas essências. Instrui-me nas virtudes da paciência, da tolerância e da alegria, para que eu possa aceitar os outros como são, mesmo que isso me pareça a tarefa mais árdua, a viagem mais penosa ou a taça mais amarga. Dá-me muito antes da sabedoria de Salomão a paciência de Jó, para que minha palavra seja sempre proferida para o bem da humanidade. Sou uma pedra bruta, bem eu sei, mas não inanimada, pois posso mover-me. Indica-me, pois, a direção do teu golpe, cinzela as minhas arestas e assenta-me na construção do templo universal que desejas e contra cujas colunas tanto lutam com incessante cegueira. Amplia o meu conhecimento, reforça a minha fé e a minha coragem, e faz ressoar a minha alegria. Dá-me a convicção dos meus ideais, alimenta o meu corpo e abre o teu insondável caminho. Concede-me a graça de te descortinar em tudo e em todos, pois só assim poderei ser justo e perfeito, e no dia que me apresentar perante ti, no momento da iniciação no Oriente Eterno, que as minhas mãos, senão cheias, estejam calejadas do trabalho efetuado por amor a ti. Com os meus olhos, senão cegos por tua luz, a menos voltados em tua direção. Que eu possa também, antes de cruzar as colunas em direção ao Oriente Eterno, olhar a marca de todos os meus passos e atos, sem me envergonhar do pouco que tenha caminhado ou feito, e que a pedra bruta, desbastada, graças a ti, possa ser de alguma utilidade na construção do meu templo interior e do templo universal. Que assim seja. Muito obrigado. Neste momento, convidamos um membro da Lógica Maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, Arnaldo Barbério, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio um certificado por sua participação como orador nesta solenidade. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos aos oradores e às autoridades que participaram conosco dessa solenidade, a todos os presentes e a você que nos acompanhou ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, em sinal aberto para toda Taubaté, em mediações e pela internet, aos vereadores presentes e a todos, enfim,
o meu muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaramos encerrado esta solenidade.